A história da Catedral da Sé, um maravilhoso marco de São Paulo. Neste vídeo, mergulhamos na rica história da Catedral da Sé, um dos maiores templos neogóticos do mundo e um marco significativo na cidade de São Paulo. Acompanhe-nos nesta jornada enquanto exploramos a origem da catedral, desde a primeira igreja construída em 1589 até a construção da catedral atual que começou em 1913. Descubra a arquitetura impressionante do edifício, construído em granito maciço com acabamentos de mármore. Admire a grandiosidade do órgão, o maior da América Latina, fabricado em Milão pela indústria Balbiani e Bossi. Aprenda sobre a inauguração da nova catedral em 1954, com as torres ainda inacabadas, mas há tempo para a celebração do quarto centenário de São Paulo. Explore as características únicas da catedral, incluindo sua forma de cruz latina, suas 5 naves e transepto com uma cúpula sobre o cruzeiro. Finalmente, desça a cripta da Sé para ver os restos mortais dos padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, bem como do cacique Tibiriçá. Junte-se a nós nesta viagem fascinante através da história e arquitetura desta magnífica catedral. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. História e curiosidades da Catedral da Sé. A história da catedral começa em 1589, quando o cacique Tibiriçá, em acordo com os missionários jesuítas, escolheu um terreno onde seria construída a primeira igreja. Era um local simples, feito de taipa de pilão, na época, chamada de Igreja Matriz da pequena vila de São Paulo de Piratininga. Ela estava localizada onde hoje é o Monumento de Anchieta, na Praça da Sé, e foi finalizada por volta de 1616. A vila foi evoluindo e em 1745, a igreja foi elevada à catedral. Assim, nesse ano, foi iniciada a construção da segunda edificação, no mesmo lugar da anterior. Havia também a igreja de São Pedro dos Clérigos, erguida por volta do século XIII, ao lado da Sé. No ano de 1911, ocorreu a demolição dos 2 templos para uma ampliação na Praça da Sé e também a construção de uma nova catedral, com 111 metros de comprimento, 46 metros de largura e 65 de altura, sem contar com as torres. A inauguração ocorreu apenas em 25 de janeiro de 1954, durante as comemorações do 4º centenário da fundação da cidade de São Paulo, nos 400 anos. Ela foi idealizada pelo primeiro arcebispo da cidade, Dom Duarte Leopoldo e Silva. Em estilo neogótico, teve diferentes engenheiros e arquitetos, um deles contribuiu apenas por 3 anos, o arquiteto alemão Maximiliano Emil Eal. O projeto original sofreu alterações posteriormente. Entre 1999 e 2002 ocorreu a restauração da catedral, concluindo-se também os 14 torreões. Diversas outras partes do templo foram restauradas, tais como os vitrais, os mobiliários, as portas, etc. Curiosidades. Uma das curiosidades é a de que a cripta da Sé abriga os restos mortais dos padres jesuítas Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e do cacique Tibiriçá. Essa cripta foi inaugurada em 1919, contando com 30 câmaras mortuárias. Outros detalhes sobre a catedral é que ela é o 4º maior templo neogótico do mundo, ela tem capacidade para 8.000 pessoas. Seu mobiliário e esculturas vieram da Itália e conta com o maior órgão da América do Sul, são 5 teclados manuais e 12.000 tubos, no estilo gótico. Dimensões da igreja. A catedral tem 46 metros de largura, 111 de comprimento e uma cúpula de 65 metros de altura. As torres têm 92 metros cada e no seu interior o templo tem capacidade para abrigar até 8.000 pessoas. A construção do edifício foi feita em granito maciço e nos seus acabamentos foram usadas 800 toneladas de mármore. É de notar ainda o grandioso órgão, o maior da América Latina, fabricado em Milão pela indústria Balbiani e Bossi. O instrumento possui 5 teclados manuais, 329 comandos, 120 registros e 12.000 tubos com bocas com relevos entalhados à mão. A igreja tem a forma de cruz latina, possui 5 naves e transepto com uma cúpula sobre o cruzeiro. Na fachada podemos contemplar um portal principal em cima por uma grande rosácea. 2 torres altas flanqueiam a fachada. Fundadores da catedral: Padre Manuel da Nóbrega.
Manuel da Nóbrega foi um padre jesuíta português, chefe da primeira missão jesuíta mandada para a América. Deixou valiosas notícias históricas sobre o Brasil colonial, nas cartas que enviava para a Companhia de Jesus em Portugal. Biografia: Manuel da Nóbrega nasceu na vila de Sanfins do Douro, no norte de Portugal, no dia 18 de outubro de 1517. Bacharelou-se em Direito Canônico e Filosofia pela Universidade de Coimbra, em 1541. 3 anos depois recebeu ordens da Companhia de Jesus. Em 1544, Nóbrega chegou ao Brasil com outros 5 jesuítas, liderados por Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus. A missão era catequizar os índios e defender os interesses da coroa portuguesa. Nóbrega foi um dos principais responsáveis pela fundação da primeira capital do Brasil, Salvador, em 1549. Ele também fundou a primeira igreja jesuíta no Brasil, a Igreja da Ajuda, que também foi a primeira catedral. Nóbrega foi um defensor dos direitos dos índios. Ele acreditava que os índios eram seres humanos iguais aos europeus e que deveriam ser tratados com respeito. Ele também lutou contra a escravidão dos índios. Nóbrega morreu no dia 18 de outubro de 1570, em São Paulo, aos 53 anos de idade. Ele foi canonizado em 1999, pelo Papa João Paulo II. Principais obras: Cartas do Brasil, de 1549 a 1570. Catecismo da Doutrina Cristã, 1556. Arte de Gramática da Língua Brasílica, 1570. Legado: Manuel da Nóbrega é considerado um dos principais fundadores do Brasil. Ele foi um líder religioso, um defensor dos direitos dos índios e um importante escritor. Suas cartas, escritas ao longo de seus 21 anos de missão no Brasil, são um importante documento histórico sobre o Brasil colonial. Elas descrevem a vida dos índios, a colonização portuguesa e a luta dos jesuítas pela evangelização do Brasil. Nóbrega também é considerado um dos fundadores da cidade de São Paulo. Ele foi o primeiro a chegar à região e a fundar a primeira igreja. Ele também foi um dos principais responsáveis pela expansão da cidade. O legado de Manuel da Nóbrega é ainda hoje presente no Brasil. Ele é reverenciado como um santo pela Igreja Católica e como um importante personagem da história brasileira. Padre José de Anchieta. José de Anchieta foi um padre jesuíta espanhol, que viveu e trabalhou no Brasil durante o século XVI. Ele é considerado um dos fundadores do Brasil e um dos mais importantes escritores da língua portuguesa. Biografia: José de Anchieta nasceu em São Cristóbal de La Laguna, nas Ilhas Canárias, em 19 de março de 1534. Ele era filho de um nobre espanhol e de uma judia portuguesa. Anchieta estudou filosofia e teologia em Coimbra, Portugal. Em 1551, ingressou na Companhia de Jesus, uma ordem religiosa fundada por Inácio de Loyola. Em 1553, Anchieta chegou ao Brasil com a missão de catequizar os índios. Ele passou os primeiros anos de sua missão na região do Rio de Janeiro, onde fundou a primeira igreja jesuíta da cidade. Em 1554, Anchieta foi enviado para São Paulo, onde fundou a primeira escola da cidade. Ele também foi responsável pela construção de diversas igrejas e missões jesuítas na região. Anchieta foi um defensor dos direitos dos índios. Ele acreditava que os índios eram seres humanos iguais aos europeus e que deveriam ser tratados com respeito. Ele também lutou contra a escravidão dos índios. Além de seu trabalho como missionário, Anchieta também foi um importante escritor. Ele escreveu poemas, peças de teatro, cartas e tratados religiosos. Anchieta morreu em Heritiba, no Espírito Santo, em 9 de junho de 1597. Ele foi canonizado em 2014, pelo Papa Francisco. Principais obras: Arte da Gramática da Língua Mais Falada na Costa do Brasil, 1595. De Beata Virgine Maria, 1566. De Profectione Societati Jesui Orientem, 1560. De Gestis Mendi de Sá, 1563. Epistolae, de 1554 a 1597. Legado:
José de Anchieta é considerado um dos principais fundadores do Brasil. Ele foi um líder religioso, um defensor dos direitos dos índios e um importante escritor. Sua obra é um importante documento histórico e cultural sobre o Brasil colonial. Ela descreve a vida dos índios, a colonização portuguesa e a luta dos jesuítas pela evangelização do Brasil. Anchieta também é considerado um dos maiores escritores da língua portuguesa. Sua obra é marcada por uma linguagem simples e acessível, que reflete seu amor pela língua e pela cultura brasileira. O legado de José de Anchieta é ainda hoje presente no Brasil. Ele é reverenciado como um santo pela Igreja Católica e como um importante personagem da história brasileira. Cacique Tibiriçá. O cacique Tibiriçá foi um líder indígena tupiniquim dos primórdios da colonização portuguesa do Brasil. Ele era chefe de uma parte da nação indígena estabelecida nos campos de Piratininga, com sede na aldeia de Inhampombuçu. Tibiriçá nasceu em data e local desconhecidos, mas acredita-se que tenha vivido entre os séculos XV e XVI. Ele era um guerreiro experiente e um líder respeitado entre seu povo. Em 1554, Tibiriçá recebeu os jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta em sua aldeia. Ele foi um aliado importante dos jesuítas, ajudando-os a catequizar os índios e a fundar a cidade de São Paulo. Tibiriçá morreu em 25 de dezembro de 1562, de doença. Ele foi enterrado com honras na igreja dos jesuítas, e depois por sua importância histórica para a cidade foi trasladado para a cripta da Catedral da Sé em 1940. Tibiriçá é considerado um dos fundadores da cidade de São Paulo. Ele foi um líder visionário que ajudou a garantir a sobrevivência dos índios e a formação da sociedade brasileira. Algumas das principais contribuições de Tibiriçá para a história do Brasil incluem a aliança com os jesuítas, que ajudou a garantir a sobrevivência dos índios e a propagação do cristianismo no Brasil. Auxílio na fundação da cidade de São Paulo, que se tornou um importante centro econômico e cultural. Defesa dos direitos dos índios, que lutou contra a escravidão e a exploração dos índios pelos portugueses. Tibiriçá é um importante personagem da história brasileira, e sua história é um exemplo de resistência e luta pela liberdade. Lendas da Catedral. A Catedral da Sé de São Paulo é um edifício imponente, com uma história rica e cheia de lendas. Algumas dessas lendas são: a lenda do menino do couro e a sineira da Sé. Conta a lenda que um mestre da capela estava muito preocupado pois não conseguia harmonia entre os seus pupilos e a festa seria para dali a poucos dias. Furioso, ameaçou bater a um aluno se este não começasse a entoar as músicas na forma correta. O menino, desesperado, tentou se esconder na sineira, mas o mestre o encontrou e começou a bater nele. O menino, então, começou a gritar por socorro, e uma luz forte surgiu no céu. A luz se transformou em um anjo que pegou o menino no colo e o levou para o céu. A lenda da cobra grande. Essa lenda é comum em muitas cidades brasileiras, e diz que uma enorme cobra vive adormecida embaixo da cidade. No caso da Catedral da Sé de São Paulo, a lenda diz que a cabeça da cobra estaria na catedral e seu corpo terminaria na basílica. Dizem que, quando a cobra acordar, a cidade será destruída. A lenda da passagem secreta. Há quem diga que existe uma passagem secreta que liga a Catedral da Sé a outras igrejas da cidade, como a Igreja de São Francisco e a Igreja de São Bento. Essa passagem seria usada pelos padres para se comunicarem entre si. No entanto, não há nenhuma evidência que comprove a existência dessa passagem. A lenda do tesouro escondido. Há quem diga que existe um tesouro escondido na cripta da Catedral da Sé. Esse tesouro seria composto por ouro, prata e pedras preciosas, e teria sido escondido pelos jesuítas durante a expulsão da Companhia de Jesus do Brasil, em 1759. No entanto, nenhuma busca por esse tesouro foi bem-sucedida. E assim, chegamos ao fim de nossa jornada pela história da Catedral da Sé. Este magnífico monumento, que é um testemunho vivo da fé e da história do povo brasileiro, continua a inspirar e a encantar visitantes de todo o mundo. Agradecemos por nos acompanhar nesta viagem no tempo e esperamos que você tenha apreciado cada detalhe desta maravilhosa catedral. Até a próxima!